Jornal das 5, com o jornalista Luís Soares. O Chega desafia o PSD a dizer se acompanha a revisão constitucional desencadeada pelo partido. Desafio deixado no encerramento das jornadas parlamentares do Chega por Pedro Pinto. O líder parlamentar pede a Luís Montenegro que se posicione e diz que o Chega até tem servido de fator de estabilidade para o governo. Só existe um caminho e o PSD vai ter mesmo de se definir. O PSD vai ter que dizer: vai acompanhar ou não o Chega na revisão constitucional? É isto que espero que seja dito nos próximos tempos. Nós estamos disponíveis para trabalhar como sempre estivemos. Temos sido um fator de estabilidade em Portugal e deste governo. O líder parlamentar do Chega deixa críticas ao pacote laboral, que ainda vai a votos no Parlamento. Diz que o país precisa de uma reforma, sim, mas de uma reforma salarial. Isto numa altura em que a proposta do Governo de revisão das leis laborais já deu entrada no Parlamento. E ainda sobre a Constituição, o Chega acusa o Tribunal Constitucional de estar a fazer ativismo a favor da esquerda parlamentar. Foi o tema do último painel das jornadas parlamentares, em que participaram juristas e constitucionalistas. Entre os três especialistas ouvidos, fica a certeza de que se os juízes do Palácio Raton servem de força de bloqueio, então a única solução defendida pelo Chega é mudar a lei fundamental. Vasco Maldonado Correia. Ao segundo dia de jornadas parlamentares, o Chega convidou juristas e constitucionalistas para debater a revisão constitucional, com a deputada Cristina Rodrigues a declarar: a esquerda perdeu a maioria na Assembleia da República, mas continua a ter a maioria no Tribunal Constitucional. Jorge Bacelar Gouveia deixa críticas ao Tribunal Constitucional por ter chumbado a pena acessória da perda de nacionalidade. É inadmissível que, se a Constituição diz que pode haver perda de nacionalidade, não haja uma maneira qualquer de pôr a funcionar a perda de nacionalidade, que é, na verdade, aquilo que tem vindo a acontecer com as decisões do Tribunal Constitucional. E, se assim é, esse assunto tem que ser resolvido. Como o Tribunal Constitucional não o deixa resolver, tem que ser a própria Constituição, alterando-se o seu texto, a resolver o assunto. Bacelar Gouveia quer alargar a discussão da revisão constitucional a todos os cidadãos. É preciso dar agora um passo decisivo, que é haver também referentes sobre a própria alteração da Constituição. E eu acho que uma Constituição deve ser referendada nas suas alterações, pelo menos nas suas alterações fundamentais. Já João Pedro Marchante quer limitar os poderes dos juízes do Palácio Raton. O que se está a criticar é que o Tribunal Constitucional fiscalize as leis da Assembleia da República, decretos-leis e outros atos normativos à luz de normas jurídicas criadas pelo Tribunal Constitucional. Numa intervenção com vários elogios ao progresso do país no período do Estado Novo, o jurista gaba a coragem de André Ventura. É para elogiar a obra que tem feito de serviço ao país ao desdiabolizar a direita, ao desdiabolizar o conservadorismo, ao desdiabolizar, inclusive, o Estado Novo. É preciso muita coragem, é preciso correr muitos riscos. Também convidado, Carlos Blanco de Moraes defende que os referendos devem passar a ser vinculativos se votados por 40% do eleitorado, que uma petição assinada por 500 mil de cidadãos entregue diretamente ao chefe de Estado passa a desencadear um processo de referendo sem passar pelo Parlamento. Assume que seria uma pena que a direita não aproveitasse uma maioria histórica para mudar a lei fundamental. Vasco Maldonado Correia, que acompanhou o segundo e último dia de jornadas parlamentares do Chega em Viseu esta tarde, apesar dos trabalhos já estarem terminados, há ainda uma visita a uma exploração agrícola em Viseu. E do lado do Partido Socialista, o secretário-geral do PS diz que não está preocupado com eleições. Isto, perante Luís, é uma resposta, no fundo, à subida do partido nas sondagens. Exatamente. José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre a sondagem da Intercampos, conhecida ontem, sondagem que dá o PS à frente do PSD pelo segundo mês consecutivo, mas o líder socialista diz que, ao contrário do primeiro-ministro, não está preocupado com eleições. A minha preocupação não é com as eleições. Admito que essa seja a preocupação do primeiro-ministro desde que chegou há 2 anos a funções governativas. Parece que está permanentemente preocupado com as eleições. José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas em Celurico de Basto, diz esperar que Luís Montenegro não queira ser responsável por uma outra crise política. E o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, acusa o PS de lançar a confusão sobre a utilização da base das Lajes. E Paulo Rangel diz que aguarda agora por esclarecimentos do PS. Em declarações aos jornalistas em Estrasburgo, o Ministro diz que quem está a lançar a confusão é que deve explicar se mudou de posição. O tempo da clareza agora é para outros, que ainda não foram claros sobre se mudaram de posição quanto àquela que são as prioridades estratégicas de Portugal e que estão a lançar confusão na sua própria área. Portanto, o Partido Socialista? Eu ontem fui tão claro
que não preciso de me interpretar a mim próprio. Declarações do chefe da diplomacia portuguesa aos jornalistas em Estrasburgo. Paulo Rangel deixou ainda elogios a Cavaco Silva, que foi agraciado com a Ordem Europeia de Mérito no Parlamento Europeu. É uma ordem recentemente criada, esta Ordem Europeia do Mérito. No fundo é uma distinção que tem por objetivo, Luís, reconhecer aqueles que contribuem de alguma forma para a chamada integração europeia. É isso? Exatamente. E entre os agraciados esteve o antigo presidente português, Cavaco Silva, que agradeceu a distinção e sublinhou precisamente a importância do projeto europeu no momento que vivemos, um momento de grande incerteza. Num tempo de forte instabilidade e incerteza mundial, de conflitos armados e ameaças, em que a voz de cada país isoladamente pouco conta, a União Europeia é um ativo da maior importância para todos os Estados-membros. Aníbal Cavaco Silva, que recebeu a Ordem Europeia de Mérito hoje no Parlamento Europeu em Estrasburgo. E no Parlamento Português foi entregue o Prémio Norte-Sul, que é atribuído pelo Conselho da Europa. O Presidente da República critica o que chama de violação dos direitos humanos por parte de superpotências mundiais. António José Seguro fez questão de sublinhar o número de jornalistas mortos pelas Forças Armadas de Israel e criticar as superpotências mundiais que violam os direitos humanos. As Forças de Defesa de Israel foi a entidade governamental que matou mais jornalistas desde que o Comitê começou a documentar os casos em 1992. A maioria das mortes ocorreu no Médio Oriente, sobretudo no Líbano e em Gaza. O empoderamento da violência por parte de países que se transformam em estados bélicos, o apoio dado por superpotências que recorrem a procedimentos iguais de violação dos direitos humanos, tudo isto esmaga a esperança de uma vida justa e em paz. O Presidente da República, na entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, atribuído este ano a um correspondente de guerra palestiniano em Gaza e a um especialista islandês em direitos da criança, uma cerimónia de entrega de prémios que decorreu como é habitual no Parlamento português. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 19 de maio. Ficou sujeito ao pagamento de uma caução de 1 milhão de euros o filho do fundador da Mango por suspeitas de homicídio do próprio pai. Morreu em dezembro de 2024 em circunstâncias consideradas estranhas na montanha de Monserrate. O filho do fundador foi hoje detido pela Polícia da Catalunha e é oficialmente suspeito da morte do pai. O caso começou a ser tratado como um acidente, mas incongruências na investigação fizeram as autoridades repensar e identificaram o filho, Jonathan Anditz, como o principal suspeito daquilo que agora se julga ter sido um homicídio. Donald Trump dá ao Irão até ao fim da semana para aceitar um acordo de paz. Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, o presidente norte-americano ameaça de novo com ataques e diz que o Irão está a implorar para que se chegue a um acordo. Declarações também numa altura em que o presidente russo Vladimir Putin já chegou a Pequim para uma cimeira com o presidente chinês. No Giro de Itália, Afonso Eulálio consegue segurar a liderança da prova. Na 10ª etapa, o ciclista português ficou a quase 5 minutos do primeiro classificado da tirada, o italiano Filippo Ganna. Nas contas de classificação geral, Eulálio mantém a liderança, mas agora a 27 segundos do segundo lugar. E conhecidos que estão os convocados para o Mundial de Futebol, o selecionador Roberto Martínez continua a afastar qualquer favoritismo, reforma que só quem ganhou um Mundial é que pode considerar-se favorito. Nós queremos a pressão, não há problema, mas acho que candidato provavelmente é uma melhor palavra para descrever o momento bom que estamos a ter. Ganhamos a Liga das Nações, a Liga das Nações mais exigente de sempre, ganhar a Alemanha na Alemanha, ganhar contra a Espanha na final. Claro, o talento do nosso grupo e o espírito do nosso grupo merece que todos sonhemos, mas sonhar sim, candidato também, favorita não. Roberto Martínez foi também questionado sobre o futuro. Como selecionador, garante que o tema não está a ser discutido, quer o foco mesmo no Mundial. Tomás, Samu Costa, Mateus e Guedes foram chamados a pôr Martínez de fora. Ficaram António, Palhinha, Pote e Mora. E Ricardo, não sei se sabes, há uma festa ali embaixo.
É ali embaixo, literalmente. Literalmente aqui debaixo de nós, aqui debaixo do mais ou menos. estúdio. Sim, já ouvi dizer, mas é preciso, alguém tem que levar esta firma às costas, não é? Exato. E temos que estar a trabalhar. É a festa de 12 anos do Observador. Nós estamos aqui firmes porque a rádio não pode parar, mas o jornal assinala estes 12 anos e para isso há também a habitual revista comemorativa que faz uma pergunta: onde é que está o líder da direita? É a pergunta que está na capa. A capa apresenta também uma homenagem artística. O cartoon de Henrique Monteiro inspira-se numa das famosas ilustrações do artista João Belmanta, que de resto morreu na semana passada. É um cartoon de 1975. E o que é que podemos encontrar mais nesta revista, nesta edição, nesta edição anual? E muito bonita capa. Temos textos inéditos sobre o julgamento de José Sócrates. Tentamos perceber também se teremos mais tempestades ou mais fogos neste ano meteorológico, ou, nem de propósito, como será o próximo Mundial de Futebol. Esta edição custa 7,90€, mas também é possível comprá-la em PDF por 5,90€ e está disponível nas bancas ou através da loja do Observador. É a edição de aniversário do Observador. O Observador faz hoje 12 anos. A rádio é a irmã mais nova. Estamos todos de parabéns. Arrancou 5 anos depois, claro. Este projeto faz hoje 12 anos que foi publicado o primeiro artigo no Jornal Observador.